Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo venga a llenar seu coração no dia de hoje. E hoje, como de sempre, estaremos aí estudando o livro Consejero, Maestro e Guia. Hoje estaremos em la lição de número 9, Dones Espirituales. Em esta lição estudaremos brevemente os dones do Espírito Santo e as formas de revelar o poder de Jesus a sua igreja e através dele mesmo ao mundo. Então, eu tenho uma pergunta para fazer para nossos amados alunos, é que consideras que é mais importante, o fruto do Espírito ou os dones do Espírito Santo? Que pergunta complicada, não? Pero o apóstolo Pablo, com a inspiração do Espírito Santo, em 1 Coríntios 13, nos dá a perspectiva correta. Porque em 1 Coríntios 13, todo o capítulo, pelo resumo do verso 1 ao verso 3, nos diz assim a palavra do Senhor: Se eu hablasse línguas humanas e angelicales e não tenho amor, vengo a ser como metal que resuena ou símbolo que retiene. E se tivesse profecia e entendesse todos os mistérios, toda a ciência, e se tivesse toda a fé, de tal maneira que trasladasse os montes e não tenho amor, nada sou. E se repartisse todos meus bens para dar de comer a los pobres, e se entregasse meu corpo para ser queimado e não tenho amor, de nada serve, de nada me serve. Então, os dones do Espírito devem ser desejados, claro, com todo tu paixão, com todo o seu amor, pero para que sejam eficazes, devem ser exercidos por um vaso, por uma pessoa que está llena do fruto do Espírito Santo. Um complementa o outro, porque se a pessoa é llena do Espírito Santo, tem o fruto do Espírito Santo, também será usada com o poder do Espírito Santo. E não olvides, o Espírito Santo é uma pessoa. Nós devemos nutrir esse relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. Amém? Não somente uma pessoa, já estudamos, é uma pessoa completa, mas também é Deus. Não lo olvides, Deus Padre, Deus Hijo e Deus Espírito Santo. Então, se és tão amável, corra seu livro guia em la página 230. Em la página 230 estaremos aí estudando os dones do Espírito Santo. Claro que é como uma vista de pájaro, não vamos estar aqui aprofundando muito, mas muitas coisas aqui creio que o Espírito Santo estará ministrando em vossa vida. Primeiro vamos ver as citas bíblicas. Página 230, as citas bíblicas, porque devemos estar com a palavra de Deus confirmando os dones do Espírito Santo. Um estudo do livro de Hechos e das epístolas revela claramente que a igreja primitiva experimentava regularmente manifestações sobrenaturais do Espírito Santo. A Bíblia contém vários passagens em los que se menciona os dones espirituais. Por exemplo, em la Bíblia, 1 Coríntios 12, no verso 4 a 11, diz assim: Agora bem, há diversidade de dones, pero o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, pero o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, pero Deus, que hace todas as coisas em todos, é o mesmo. Pero a cada um lhe é dada a manifestação do Espírito para proveito. Porque a este é dada por Espírito palavra de sabedoria, a outro palavra de ciência, segundo o mesmo Espírito, a outro fé pelo mesmo Espírito, e a outro dones de sanidades por el mesmo Espírito, a outro el hacer milagros, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, e a outro diversos gêneros de línguas, e a outro interpretação de línguas, pero todas essas coisas las hace uno, el mesmo Espírito, repartindo a cada um em particular como ele quer. Amém? Também no capítulo 12 e no versículo 28 habla assim: E a uns puso Deus em la igreja, primeiramente apóstolos, luego profeta,
lo tercero, maestro, luego los que hacen milagro, y después los que sanan, los que ayudan, los que administram, los que tienen dones de línguas. Então, aqui entendemos também outra passagem bíblica, em Romanos capítulo 12, versos 6 a 8, que habla assim: de maneira que, teniendo diferentes dones, segundo a graça que nos é dada, se é de profecia, usa-se conforme a medida de la fé, ou se de serviço, em servir, ele que ensina, em la enseñanza, ele que exorta, em la exortação, ele que reparte com liberalidade, ele que preside com solicitude, ele que hace misericórdia com alegria. Pero aí entenderam algumas coisas, podemos estar vendo que tem também dones del ministério. Fíjate o que está escrito em Efésios capítulo 4, Epístola de Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 13, que diz assim: ele mesmo, quer dizer Deus, ele mesmo constituiu a uns apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e maestros, a fim de perfeicionar a los santos para a obra del ministério, para a edificação del cuerpo de Cristo, hasta que todos cheguemos a la unidade de la fé e del conhecimento del Hijo de Deus, a um varão perfeito, a la medida e la estatura de la plenitud de Cristo. Então, aqui entendemos aqui que temos esta parte dos dones do Espírito, pero também temos os dones ministeriais. E vamos estar explorando mais, mencionamos aí, vamos estar falando mais dos dones espirituais de 1 de Coríntios 12 e 1 de Coríntios 14. Aqui se menciona 3 propósitos de los dones. Vamos ver esses 3 propósitos de los dones ministeriais e depois vamos estar aí explorando esses outros dones. 3 propósitos de los dones ministeriais. Primeiro, aqui em Efésios 4, verso 11 ao 13, habla edificar o corpo de Cristo. Os ministérios de apóstolos, profeta, evangelista, outros pastores e maestros, para edificação do corpo de Cristo e para a unidade da fé e o conhecimento de Jesus Cristo. E o terceiro é para a madurez cristiana, ou seja, a semelhança de Cristo. Então, para isso que são esses dones dones ministeriais, para a edificação do corpo, para a unificação da fé, conhecimento, madurez. Então, se nós outros devemos estar nos nutrindo com esses dones aí, sendo ministrados por esses dones. E outros, alguns eruditos veem esses... Alguns eruditos bíblicos creem que poderiam dividir-se em dones de ministério e dones espirituais. Então, se vamos estar aí vendo em 1 de Coríntios 12, versos 7 a 11, está falando aí do propósito do estudo de hoje, de los dones espirituais, que hablam de um listado de 9 dones espirituais. E aqui está, do verso 7 a 11, lo hemos dividido em 3 partes, em 3 categorias, que como sigue aqui no livro, que diz assim: dones de hablar, que vai falar línguas, interpretação de línguas e profecia. E o segundo é dones de poder, quer dizer, dom de fé, de sanidade e milagros. E o terceiro é dom de revelação, que vai falar de discernimento de espírito, palavra de ciência ou de conhecimento e palavra de sabedoria. Vale? Então, se são esses 3 grupos. Se é sugerido que os dones de manifestação recalcam o atributo de onipresença do Espírito Santo, os dones de poder revelam sua onipotência e os dones de revelação manifestam sua onisciência. Então, o importante é recordar que todos os dones espirituais são manifestação do Espírito ao obrar através do crente lleno do Espírito para ministrar a la igreja. Então, os dones de hablar, vamos estar agora na página 233. Amém? 233. A recepção do Espírito. Como se dá isso? Como que logro ter o Espírito Santo ou o bautizo com o Espírito Santo? Quando o Espírito Santo vindo a nós outros, em um novo nascimento, criou a consciência que nós outros somos filhos de Deus.
deu consciência em nós outros de nossa adoção. Também nos capacitou para lutar contra nossa vida prévia, nossa vida diária contra o pecado. Pero quando recebemos a plenitude bautismal do poder, dá poder para testificar em forma dramática, em forma poderosa. Isso está no livro de Hechos, capítulo 1, verso 8, que diz assim: pero recebereis poder quando haja venido sobre vosotros o Espírito Santo, e me sereis testigo em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria, hasta o último de la terra. Então, aqui cabe a nós uma pergunta. Com referência aos dons de hablar distribuídos por el Espírito, qual é a señal de havermos recebido o bautismo com o Espírito Santo? A resposta é essa, é a evidência física inicial de falar em um idioma desconhecido ao ser bautizado no Espírito Santo. Uma experiência prometida por Jesus depois da salvação, que está aí no livro de Hechos, capítulo 1, verso 4 ao 5. O próprio Senhor Jesus está falando para seus discípulos. Assim, estando juntos, lhes mandou que não se fuera de Jerusalém, senão que esperassem a promessa del Padre, la qual lhes dijo: oíste de mim, porque Juan certamente bautizou com água, mas vosotros sereis bautizados com o Espírito Santo dentro de não muitos dias. Então, aqui Jesus está aí recalcando e relembrando a promessa do Padre e confirmando. E no capítulo 2 de Hechos, verso 1 ao 4, diz assim: quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos unânimes juntos, e de repente vino del cielo um estruendo como de um vento recio que soplava, el qual llenou toda a casa donde estavam sentados, e se lhe apareceram línguas repartidas como de fogo, assentando-se sobre cada um de eles. E foram todos llenos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes dava que hablasse. Amém? Então, el hablar em línguas é uma señal para os demais de que uma pessoa ha recebido o dom do Espírito Santo. Glória a Deus. E isso podemos confirmar em Hechos capítulo 10, quando o apóstolo Pedro estava ali ministrando a palavra para o centurião Cornélio. Mira o que está aí no capítulo 10, verso 44 a 46. Mientras aún hablava Pedro essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que oíam o discurso, e os fieles de la circuncisão que haviam venido com Pedro se quedaram atônitos de que também sobre os gentiles se derramasse o dom do Espírito Santo, porque los oíam que falavam em línguas e que magnificavam a Deus. E o apóstolo Pedro e os outros crentes compreenderam que os gentiles haviam também recebido o dom do Espírito Santo, porque começaram a falar em línguas e a glorificar a Deus. Esta é a señal visível que haviam sido bautizados no Espírito Santo. Assim como eles foram bautizados no dia de Pentecostes, ali em la casa de Cornélio, os gentiles também haviam recebido o bautismo com o Espírito Santo e começaram a falar em línguas. E agora, na página 235, vai estar aí falar em línguas em privado, porque tem algumas normativas para falar em línguas em privado ou em público. Com a ajuda do Espírito Santo, você pode orar em uma forma que seria impossível de outra maneira, porque está falando mistério no Espírito dirigido solamente a Deus. Em 1 Coríntios 14, volvemos a dizer que estamos aí estudando 1 Coríntios 12 e 14, que vai falar de los dones espirituais. Pero 1 Coríntios 14, o verso 2 e o verso 4, habla assim: porque el que habla em línguas não habla a los hombres, sino a Deus, pois nadie lhe entende, aunque por el Espírito habla mistérios. Agora no verso 4, el que habla em línguas
em língua estranha, a si mesmo se edifica, pero o que profetiza edifica a la igreja. Então, se quando nós falamos em línguas estranhas, estamos edificando a nós mesmos, porque o Espírito Santo está nos ajudando a falar coisas que com palavras humanas não íamos estar logrando esta comunicação com Deus. Então, a edificação é uma edificação própria para esta pessoa que está falando, pero a igreja não está edificada. Então, se agora vamos estar vendo na página 236, ele habla em línguas em público. Então, se dois dos dones de expressão são, primeiro, falar em línguas e interpretação. O propósito de falar em línguas, de las línguas e de la interpretação é a edificação da igreja. E não só a edificação del que habla. Vale? Estão me entendendo? Porque uma coisa é tu falar em línguas e nada entende, pero tu está sendo edificado. Outra coisa é tu falar em línguas e ter uma interpretação que toda a igreja ou os ouvintes vão estar sendo edificados. E o terceiro dom que vai estar falando aqui da palavra de Deus é de profecia. Porque é dizer, um mensagem profético falado em um idioma conhecido por los ouvintes. E o propósito da profecia é a edificação da igreja e é a manifestação preferida quando estão presentes estranhos, pessoas que foram invitadas para a igreja, ou quando não há intérprete. Então, se já vem a profecia, a interpretação já é lista. Não necessita de estar falando em línguas e tendo intérprete. A profecia vale para esses dois dones juntos. Amém? Estão me entendendo? E aqui está em 1 Coríntios, vamos estar lendo do verso 1 até o verso 5 para estarmos entendendo melhor. E diz aqui a palavra do Senhor: segui o amor e procurai os dones espirituais, sobretudo que profetizeis, porque ele que habla em línguas não habla a los homens, senão a Deus, pois nada lhe entende, aun que por el Espírito habla mistério. Pero ele que profetiza habla a los homens para edificação, exortação e consolação. Ele que habla em língua estranha, a si mesmo se edifica. Pero ele que profetiza edifica a igreja. Assim que quisera que todos vosotros hablassem em línguas, pero mais que profetizeis. Porque maior é o que profetiza que ele que habla em línguas, a não ser que las interprete para que a igreja receba edificação. Isto foi o que o Espírito Santo, através do apóstolo Pablo, estava aí ministrando à igreja de Coríntio e para a igreja de Cristo na terra. Os dones de línguas, interpretação e profecia tem o propósito de edificar a la igreja. Não é para promover o que está falando, é para edificação, consolação e exortação do corpo de Cristo na terra. Amém? E agora vamos à página 239, que vamos falar de outro grupo de dones, dones de poder. Vale? O propósito dos dones de poder é para edificar a igreja e glorificar a Deus. São os dones de poder, são conhecidos como dom de fé, dones de sanidade e dones de milagros. O primeiro vamos estar vendo aí na página 240, que é o dom de fé. Pero vamos estar entendendo aí, o dom de la fé que reparte o Espírito Santo é uma fé sobrenatural e especial que capacita ao crente para que creia que Deus pode fazer lo extraordinário e lo milagroso, e la qual não se deve confundir com outros diferentes tipos de fé, la quais são a fé comum. A fé comum é aquela que crê que se sube em uma bicicleta e começa a pedalear, esta lhe sustentará e lhe levará aonde você deseja ir. Ou seja, a fé comum é essa que nós outros temos a fé de sentar em uma silla e essa silla suportar nosso peso e não vai cair. Esta é a fé comum, a fé que qualquer tem de las coisas. E a outra fé é a fé salvadora.
Esta fé é quando cremos e que confessamos nosso pecado e aceitamos ao Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. Ele nos salvará do juízo eterno. É a fé conhecida, fé salvadora, porque sem esta fé, nós outros não podemos aceitar a Cristo, crer que Ele morreu por nossos pecados. Então, se a fé comum, a fé salvadora. E a terceira fé é o fruto da fé. Este fruto é confiar em que Deus lhe guiará em sua vida cristiana diária. Esse fruto que vamos estar falando na próxima lição, é que o Espírito Santo vai produzindo dentro de nós outros esta confiança, esta fé para estar obedecendo e agradando a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E aqui estaremos hoje estudando o dom de fé, que consiste em que o Espírito Santo imparte uma fé sobrenatural que pode mover montanhas. É uma confiança firme de que Deus proverá o necessário no momento de necessidade. Alguns exemplos de fé em la Bíblia. Vamos estar aí buscando exemplo de dom de fé em la Bíblia. Primeiro, podemos falar da fé dos 3 jovens hebreus, quando foram arrojados no horno de fogo. Sadraque, Mesaque e Abednego. Recuerda, está aí em Daniel capítulo 3, versículo 16 a 18, que diz assim: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei Nabucodonosor, dizendo: não é necessário que te respondamos sobre este assunto. E aqui nosso Deus, a quem servimos, mira a fé, pode livrar-nos del horno de fogo ardiendo, e de tu mano, ó rei, nos livrará. E se não, sepas, ó rei, que não serviremos a tus deuses, nem tampouco adoraremos a estátua que has levantado. Mira que fé desses 3 hebreus. Eles não se prostraram àquela estátua de Nabucodonosor, a que estava ponendo em risco sua vida. E Deus, ao final, honrou sua fé e esteve ali com eles no forno de fogo e livrou eles. E por final, mais uma vez, o nome do Senhor foi glorificado. Não olvide sempre que os dons espirituais são para a edificação da igreja e para a glória de Deus. Amém? Outro exemplo de fé podemos estar vendo é a fé que isso possível que o apóstolo Pedro dizer-lhe ao corro, aquele corro que está ali no capítulo 3 de Hechos, não tenho plata nem ouro, pero lo que tenho te dou. Em nome de Jesucristo de Nazaré, levanta-te e anda. Mira, isto foi milagre que foi tremendo. Esse corro estava ali na porta do templo pedindo esmolas. E eles estavam passando, Pedro e Juan, para estar entrando nesse templo. E o corro pede alguma coisa. E ele fala assim: mira nós outros. Quer dizer, não temos nada em nós outros mesmos, pero o que temos, que é Cristo, que é a presença do Espírito Santo aqui em nossa vida, te damos. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. E o corpo começou a caminhar e entrou no templo, saltando, adorando ao nome do Senhor. Mais uma vez, o nome do Senhor sendo edificado. Então, esses são alguns exemplos de fé do Antigo Testamento um, do Novo Testamento outro. Podemos estar aqui toda a classe, toda a lição buscando exemplo de fé, pero devemos avançar. Dones de sanidade, na página 242 de sua guia, dones de sanidade, e podemos notar aqui o seguinte, no capítulo 12 de Coríntios, no verso de número 9 ao 30, há outro fé pelo mesmo Espírito, há outro dones de sanidades pelo mesmo Espírito. Têm todos dones de sanidade? Hablam todos línguas? Interpretam todos? Observamos então nesses versos que acabamos de ler que se emprega o termo dones em plural. De seguro que o Espírito Santo deseja que todos se interem de que há suficiente dones para prover sanidade para todo tipo de enfermidade. Então, se está no plural, cada enfermidade
tem um dom para a sanidade. Então, se nós estamos buscando esse dom de sanidades, vale? Mira aqui, onde está isso? No livro de Hechos. Aconselho que tu, aluno, querido aluno, leia todo o livro de Hechos. São 28 capítulos. Tu estarás ali absorvendo e entendendo a igreja primitiva, como foi ali os primeiros passos da igreja primitiva, o derramado do Espírito Santo, a sanidade, o evangelismo, tudo isso. Pero agora vamos estar lançando mano do capítulo 9 para falar desse dom de sanidade, donos de sanidade que aconteceu ali com Pedro. Capítulo 9, verso 32 ao 35, que diz assim: aconteceu que Pedro, visitando a todos, vindo também a los santos que habitavam em Lida, e achou ali a um que se chamava Enéas, que hacía 8 anos estava em cama, pois era paralítico. Ele disse a Pedro: Enéas, Jesucristo te sana, e levanta-te, haz tu cama. E em seguida se levantou, e lhe vieram todos os que habitavam em Lida e em Sarón, los quais se converteram ao Senhor. Mira que a sanidade aqui está com propósito evangelístico e também está com propósito de glorificar o nome do Senhor. Agora estaremos vendo operação de milagros. Sin embargo, sanidade é um milagro, as demais coisas são milagros. Pero aqui vamos estar vendo milagros e está na página 244 de sua guia do livro. Que é um milagro, né? É uma intervenção sobrenatural de Deus para alterar o curso ordinário da natureza. E para que servem os milagros? Su propósito é validar o evangelho, assim como o poder e a soberania de Deus. Recuerda-te que a sanidade do cojo, allí na porta do templo, as pessoas se converteram, 3.000 almas se converteram ao Senhor. E agora que acabamos de ler a sanidade de Enéas, outras pessoas também aceitaram o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Então, é um testemunho, um poder evangelístico e também para a glorificação do nome do Senhor. Vamos estar vendo alguns milagros no Antigo Testamento e no Novo Testamento, esses donos de milagros. Primeiro vamos estar falando aí do Mar Rojo, na qual Deus utilizou Moisés para estar abrindo o Mar Rojo. Está ali no livro de Êxodo, está no Pentateuco, nos primeiros 5 livros da Bíblia, primeiro Gênesis e o segundo Êxodo. Então, Êxodo capítulo 14, verso 21 e 22. Aconselho que você leia todo o capítulo 14 em sua casa. Quando tu pueda, corre a Bíblia e esteja lendo aí. Então, em Mar Rojo, e Deus utilizou Moisés para estar aí obrando este milagro. E estendeu Moisés sua mano sobre o mar, e isso Jeová que o mar se retirasse por o rocio vento oriental toda aquela noite. E se volveu o mar em seco, e as águas quedaram divididas. Então, os filhos de Israel entraram por meio do mar em seco, tendo as águas como muro à sua direita e à sua esquerda. Então, se aqui entendemos o que foi aquele grande milagro mais conhecido de todos, que estava detrás do povo de Israel, Faraó com seu exército, e delante de eles tinha o desafio de atravessar a água do Mar Rojo. E eles não poderiam estar ali atravessando, porque então estava ali detrás do inimigo, delante desse desafio. E Deus ordenou a Moisés para tocar nas águas com sua vara e abriu o mar e passou todo o povo de Israel ali. Que milagre! Jamais ocorreu um milagre como esse. E qual outro milagre que podemos estar aí correndo também do Antigo Testamento? Está aí no capítulo 17 de Êxodo. Outra vez com Moisés, de la roca saiu água de la roca. Capítulo 17, versículo 6 diz aqui: é aqui que eu estarei delante de ti, Deus falando a Moisés. E allí, sobre a penha de Horeb, golpearás a penha e saldrá de ella águas, e beberá el pueblo. E Moisés lo hizo assim em presença de los ancianos de Israel. E Deus sacou água da roca. Isso é um milagre. Milagros são atos de Deus que vai estar rompendo o curso natural da história. Ou seja, algo que jamais a pessoa viu. Então, se abrir o Mar Rojo, água da roca, e agora um outro personagem, agora no livro de Josué. Josué, sabeis vosotros que foi o substituto de Moisés.
E esse estava ali, agora, orando para que Deus detivesse o sol. E o sol se detuvo. Está no livro de Josué, capítulo 10, verso 12 e 14, que diz assim: Então Josué falou a Jeová, e no dia em que Jeová entregou o amorreu delante de los hijos de Israel. E dijo em presença de los israelitas: Sol, detende-te em Gabaón, e tu luna en el valle de Ajalón. El sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus inimigos. Não está escrito isto no livro de Hasei? El sol se parou em meio del cielo e não se apressurou a poner-se quase um dia inteiro. E não houve dia como aquele, nem antes nem depois dele, havendo atendido Jeová a la voz de um homem, porque Jeová peleava por Israel. Então, se abriu o mar rojo, água de la roca, sol se detuvo, a luna se detuvo. Deus utiliza os homens e mulheres de Deus, llenos do Espírito Santo, para estar obrando milagros. Também está no ministério de Jesus e também se caracterizou por muitos milagros em abundância. Estamos aí vendo quando Jesus estava em Caná, que ele cambiou a água em vinho, transformou a água em vinho. Jesus caminhou sobre as águas, Jesus ressuscitou mortos, sanou leprosos, Jesus ha hecho maravilha, multiplicou panes e peces. Jesus foi a pessoa que mais utilizou o dom de milagres no Novo Testamento, pero ele também prometeu que nós outros iremos fazer coisas semelhantes e maiores, porque o Espírito Santo vendria sobre nós outros. Então, se busquemos o bautizo com o Espírito Santo, não somente Jesus, no ministério dos apóstolos, ele também foi caracterizado por los milagros. Aqui vemos mais uma vez o apóstolo Pedro, allí ressuscitando Dorcas, no capítulo 9 de Hechos de los Apóstolos, capítulo 9, no verso 36 ao 43. Pedro ressuscitando Dorcas. Já vimos que Pedro também curou o corpo que estava na porta do templo. E também vemos no capítulo 5, e o verso 15 e 16, que mira o que está falando do apóstolo Pedro. Tanto que sacavam os enfermos a las calles e los ponia em camas e leitos, para que, ao passar Pedro, a lo menos sua sombra caísse sobre alguns de eles, e a de las cidades vizinhas, muitos veniam a Jerusalém trazendo enfermos e atormentados de espíritos imundos, e todos eram sanados. Mira que não somente quando Pedro estava aí falando no nome de Jesus, agora a sombra de Pedro também estava sanando, porque o poder do Espírito Santo estava ali na vida de Pedro para obrar milagros. Em cada caso de milagro, vuelvo a reafirmar, está testificando a soberania de Deus ou a validez da mensagem do Evangelho. Está aí, e quando são os dois à la vez. Então, se nos milagros, os dones espirituais, é para edificação da igreja, é para confirmar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, é para confirmar e ressaltar a soberania de Deus em todo sítio que obrar, em nome de Jesus. E os dones de revelação, na página 246, os dones de revelação, que são eles, discernimento de espírito, que vamos estar vendo na página 247. Pero o que é discernimento de espírito? Esta palavra discernimento se deriva de um vocábulo grego que significa juzgar através de. Então, se podemos volver mais uma vez ao Coríntios, 1 de Coríntios 12, e no verso 10, pero agora, na nova versão internacional, que diz assim: a outros poderes milagrosos, a outros profecia, a outros eu discerni espíritos, a outros el hablar em diversas línguas, e a outros eu interpretar línguas. Mira aí como está falando de discernir espírito. O conhecimento de Deus é ilimitado, e sua compreensão de cada situação por lá que nós outros atravessamos é perfeita.
Por meio dos dons de revelação, Deus provê ajuda sobrenatural quando a compreensão humana é inadequada. Então, discernimento de espírito vai nos ajudar a discernir situações, vai nos ajudar a discernir espíritos que não é o Espírito de Deus. E aqui devemos estar entendendo 3 áreas de atividade espiritual que necessitamos identificar qual é a relação dos espíritos que estão obrando. Vamos então vendo no primeiro que é o Espírito de Deus. Deus é Espírito. Foi isso que Jesus falou para a samaritana, que Deus é Espírito, que importa que nós outros o adore em espírito e em verdade. Então, necessitamos reconhecer quando Deus está atuando para cooperar com Ele, porque trabalhamos com Ele e para Ele. Então, se o primeiro é o Espírito de Deus, o segundo é o Espírito de demônios. Em Apocalipse disse que em los últimos dias, os espíritos de demônios realizarão sinais ou milagros. ¿Para quê? Para enganar o povo de Deus, para enganar as pessoas. E o terceiro é o espírito humano. Também é possível que em ocasiões os crentes se deixem levar por seu próprio espírito e não por espírito de Deus. Então, se entendemos aqui o seguinte: espírito de Deus, espírito de demônios e espírito do homem. Pero o Espírito Santo concede a habilidade de distinguir entre os espíritos para que podamos reconhecer se uma manifestação provém dele, de um espírito de demônio ou de la carne. O dom de distinguir entre espírito nos ajudará para não sermos vítimas do engano. Mira, e aqui entra uma coisa muito graciosa, pero séria. Tem um pastor em Brasil que estava dando testemunho que ele queria ser bautizado com o Espírito Santo. E buscava o batismo, pero Deus aún não havia bautizado a ele. E seu pastor foi de viagem. Mientras o pastor dele foi de viagem, ele aplicou de um engano, começou a falar em línguas, e isso é testemunho dele próprio. E começava no culto que tinha de oração, gru, 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 gru. E as pessoas começaram, mira, foi bautizado. E quando chegou, o pastor, falaram, mira, o pastor, não era nem pastor nesta época, o irmão tal foi bautizado no Espírito Santo. Vale, o pastor seguiu, né? E teve um culto de oração, nesse que o pastor estava. E este irmão sentou ali já na primeira cola, né? Quando o pastor estava ali falando, quando o pastor estava ministrando a palavra, ele soltou a língua estranha dele, gru, 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 gru. E o pastor repreendeu aquilo na hora, identificou que era uma coisa humana. Então, se cuidado, pode o próprio espírito humano tentar fabricar o obrar de Deus. Recorda-te de los hijos de Arão, que levaram fogo estranho e foram consumados. Pida ao Espírito Santo que te llene, pida ao Espírito Santo que te bautize. Pero temos a Bíblia e o Espírito do Senhor para estarmos aí nos guiando e nos dando discernimento de Espírito. E na primeira epístola de João, se nos oferece alguns princípios ou normas para estarmos aí discernindo, julgando os espíritos. A primeira epístola de João está no final, cerca de Apocalipse ali, e estamos vendo aí, a primeira coisa que podemos ver é que os espíritos que não são de Deus, os espíritos de demônio, ou até o espírito humano que está em contra a igreja e a obra do Senhor, número 1, negam a Deus e a encarnação de Cristo. Está aí em 1 de João, capítulo 2, versículo 22. Quem é o mentiroso? Senão o que nega que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo. O que nega o Padre e ao Hijo. E mira o que está também aí em 1 de João, capítulo 4, verso 2, na versão, nova versão internacional. E isto pode discernir quem tem o Espírito de Deus. Em isto pode discernir quem tem o Espírito de Deus. Todo profeta que reconhece que Jesus Cristo é venido em corpo humano é de Deus. Outra coisa que podemos aí ver, os espíritos enganosos, os espíritos de engano, os espíritos humanos, os espíritos que não são de Deus. Número 2, é que sigue obedientemente os mandamentos do Senhor.
Isso é para discernir se sigue ou não sigue obedientemente os mandamentos do Senhor. E está em 1 de João, capítulo 5, verso 1 ao 3. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que engendrou, ama também ao que ha sido engendrado por ele. Em isto conhecemos que amamos a los hijos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos seus mandamentos. Pois este é o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos, e seus mandamentos não são gravosos. Amém? A terceira coisa é, ama seus irmãos. Está em 1 de João, capítulo 3, verso 10. E isso se manifesta los hijos de Deus e los hijos do diabo. Todo aquele que não hace justiça e que não ama a seu irmão, não é de Deus. A quarta é, comparte para as necessidades dos irmãos. Mira o que está aí em 1 de João, capítulo 3, verso 16 ao 20. Em isto hemos conhecido o amor, em que ele puso sua vida por nós outros. Também nós outros devemos poner nossas vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo e vê a seu irmão ter necessidade e cierra contra ele seu coração, como mora o amor de Deus em ele? Hijitos míos, não amemos de palavra nem de língua, senão de hechos e em verdade. E isto conhecemos que somos de la verdade, e asseguramos nossos corações delante dele. Pois se nosso coração nos repreende, maior que nosso coração é Deus, e ele sabe todas as coisas. E quinto, escutam o mensagem das Escrituras e mantenham a sana doutrina proclamada por los apóstolos. Em 1 de João, capítulo 4, verso 6, nós outros somos de Deus. El que conhece a Deus nos ode. El que não é de Deus não nos ode. Em isto conhecemos o Espírito de verdade e o Espírito de amor. Amém? E outro verso que podemos estar aí cerrando, se obedecem a sana doutrina e obedecem a palavra de Deus, está no 1 de João, capítulo 2, verso 18 ao 19. Hijitos, já é o último tempo, e segundo vosotros oístes que o anticristo viene, assim agora han surgido muitos anticristos. Por isto conhecemos que é o último tempo. Saíram de nós outros, pero não era de nós outros, porque se houvessem sido de nós outros, haviam permanecido com nós outros. Pero saíram para que se manifestassem que não todos são de nós outros. Então, aqui temos muito material para estar discernindo os espíritos através da palavra de Deus e contando com o espírito de discernimento, com o dom de discernimento do espírito que o próprio Espírito Santo nos dá. E na página 249 estaremos vendo a palavra de ciência ou de conhecimento. É uma declaração que palavra de ciência e de conhecimento. É uma declaração inspirada pelo Espírito Santo que revela conhecimento de pessoas, circunstâncias ou verdades bíblicas que necessitamos saber em um momento dado para trazer solução a um problema ou nos livrar do mal. Vale? Então, se isso é palavra de conhecimento ou palavra de ciência. E podemos ver isso em la vida do profeta Eliseu. Ali no 2 de Reis, capítulo 6, verso 8 ao 10, que diz assim a palavra do Senhor. Tinha o rei de Síria guerra contra Israel. E consultando com seu servo, dijo: em tal e tal lugar estará mi campamento. E o varão de Deus, que nesse caso é Eliseu, enviou a dizer ao rei de Israel: mira, que não passes por tal lugar, porque os sírios vão ali. Então o rei de Israel enviou àquele lugar que o varão de Deus havia dito, e assim lo hizo uma e outra vez, com o fim de cuidar-se. Então, o profeta Eliseu advertiu ao rei de Israel a respeito das artimanhas do inimigo, revelação de Deus de uma coisa que eles não conheciam. Então, aí está o dom de conhecimento ou de ciência, vale? E podemos então também ver no Novo Testamento, mais uma vez, correndo aí, o livro de Hechos, capítulo 5, e o verso
3 ao 4, corremos a vida do apóstolo Pedro. Este episódio aí de Ananias e Safira, e no qual ele estava ali ocultando a verdade para o apóstolo Pedro. Mira o verso 3, o que nos diz. E dijo Pedro: Ananias, por que llenou Satanás tu coração para que mentisse ao Espírito Santo e subtrajesse del preço de la heredad, retenendo-la, não se quedava a ti? E vendida, não estava em tu poder? Por que puseste isto em tu coração? Não has mentido a los hombres, senão a Deus. O apóstolo Pedro sabia por el Espírito Santo. Mira, aqui não é adivinar, é saber por Espírito Santo. O Espírito Santo traz revelação, esse conhecimento. Então, se o apóstolo Pedro tinha por Espírito Santo, sabia que Ananias e Safira haviam mentido em lo relacionado com suas possessões. E o final disso aí foram que morreram ali. Vale? Outra, podemos ver com Jesus este discernimento aí, o conhecimento, palavra de conhecimento e palavra de ciência na vida de Jesus. Quando ele esteve ali com esta mulher samaritana, Jesus disse aí no capítulo 4 de São João, e o verso 16 ao 19, Jesus lhe disse: Ve, chama tu marido e venha cá. Respondeu a mulher e disse: Não tenho marido. Jesus lhe disse: Bem has dicho, não tenho marido, porque 5 maridos has tenido, e o que agora tienes não és tu marido. Isto ha dicho com verdade. Lhe dijo a mulher: Senhor, me parece que tu eres profeta. Jesus lhe disse à mulher samaritana todo o seu passado. Então, se foi revelado por Espírito Santo, uma palavra de conhecimento, uma palavra de ciência. Amém? Deu para identificar bem, palavra de conhecimento e palavra de ciência são coisas ocultas que humanamente não sabemos, e o Espírito Santo nos traz a revelação. Pero também podemos ver agora um outro dom que está na página 250 e habla da palavra de sabedoria. E a verdade é que a palavra de sabedoria e palavra de conhecimento vai de mano, aí às vezes se mesclam as duas, mas dá para identificar muito bem quando é palavra de conhecimento e palavra de sabedoria. Há que se utilize as duas em casos semelhantes, vale? Vamos estar vendo então aí o Espírito. O que é essa palavra de sabedoria? O Espírito Santo lhe concede a palavra especial de sabedoria para dar-lhe a conhecer o que se deve fazer em momentos de crise ou a um problema específico. Vale? Então, se vamos correr aí, mais uma vez, o livro de Hechos, capítulo 15, o famoso concílio de Jerusalém. Estavam ali com um problema complicado e somente o Espírito Santo poderia estar trazendo solução, ou na palavra de sabedoria para trazer solução a este problema. Capítulo 15 todo, pero vamos estar aí vendo o resultado, a solução do Espírito Santo através do apóstolo Santiago, ministrando neste momento. No verso 28 e 29 que diz assim: Porque ha parecido bem ao Espírito Santo e a nós outros não imponeros nenhuma carga mais que estas coisas necessárias, que os abstengais de los sacrificado a ídolos, de sangue, de ahogamento, de fornicação, de tales coisas, se os guardares, bem hareis, passá-lo bem. Então, aqui no livro de Hechos, capítulo 15, registra o acontecimento desse concílio de Jerusalém, na qual os apóstolos e os ancianos se reuniram para discutir se os crentes gentiles deviam circuncidar-se de acordo com a lei judia, de acordo com a lei de Moisés. E então, aqui ocorreu o seguinte, que através do Espírito Santo, atendendo esta palavra de sabedoria, e este desacordo ali foi sanado. Os gentiles se quedaram gozosos que poderia estar de hora servindo a Deus sem estar obedecendo a lei de Moisés, sem fazer a circuncisão, essas coisas todas, e são salvos por la fé, e a igreja foi crescendo. Solamente uma resposta de sabedoria do Espírito Santo vem trazer solução. Ojalá nossos líderes, as pessoas que têm um liderazgo, podem estar consultando o Espírito Santo para ter palavra de sabedoria para temas específico, para problemas, e trazer soluções à igreja contemporânea. E recuerdo que o propósito de todos os dons espirituais são para a edificação da igreja, o corpo de Cristo, e para a glória de Deus. Amém?
Então, aqui entendemos a necessidade dos dons espirituais. Todos eles, línguas estranhas, interpretação, profecia, fé, dons de sanidade, dons de milagros, palavra de conhecimento, de ciência, palavra de sabedoria, discernimento de Espírito. Que o Espírito Santo esteja llenando seu coração, sendo bautizado com o Espírito Santo. Se tu aún não és bautizado, vamos orar agora. Vamos orar para que Deus venha estar derramando esse seu poder, a presença do Espírito Santo, o revestimento de poder sobre a sua vida. É promessa para nós outros aún hoje. Cerra tus olhos. Padre, nesta hora, Senhor, te pido, Senhor, pela vida deste irmão, desta irmã, Senhor, que necessita ser revestido do poder. Tu has prometido, Senhor, no nome de Jesus, Senhor, que iba derramar de seu Espírito Santo sobre a vida daqueles, Senhor, que te pide. Então, Senhor, esta promessa, Senhor, que depois do batismo de João Bautista, tendria um batismo que tu iba enviar, que é o batismo do Espírito Santo e com fogo, Senhor. Então, Senhor, venga sobre a vida deste irmão, venga sobre a vida desta irmã, sobre esta igreja, sobre este homem, sobre esta mulher, com tu poder, com o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, com o Espírito Santo, Senhor. Bendigo, Senhor, que esta vida venga a ser llena de tu poder, Senhor, para estar, Senhor, aí proclamando tus verdades, Senhor, porque recordamos que os dons espirituais são, Senhor, para a sua glória, são para estar aí, Senhor, manifestando, Senhor, tu obra, Senhor, na terra. Senhor, no nome de Jesus, graças te dou, Senhor, por esta oportunidade que temos de estar ministrando tu palavra. Mais uma vez, agradeço a Deus por sua vida. E aqui temos o termo desta classe, desta lição, os dons espirituais. Hasta a próxima e que Deus lhe bendiga. Amém.